Olá, meu nome é Gabriel Bijos, eu sou médico otorrinolaringologista e trabalho com rinoplastia e cirurgia da face desde 2010. Estou retomando o meu canal aqui no YouTube e vou falar para vocês hoje sobre um tema que parece bastante básico, mas é um tema que gera bastante questionamento aqui no consultório. Então, vou tentar esclarecer para vocês de uma forma bastante simples e sem firulas, tá? O que nós vamos falar hoje? Sobre o que é efetivamente uma rinoplastia e quais são as reais indicações dessa cirurgia. Então, meu objetivo aqui é para mostrar a verdade dessas transformações, a verdade dessa transformação e mostrar se essa cirurgia de fato é para você. Então, vamos lá? Sem mais delongas, vamos começar. Então, o que é a rinoplastia? A rinoplastia é uma cirurgia feita no nariz que tem por objetivo a melhora estética e funcional do nosso nariz. Então, ela é uma cirurgia plástica que pode modificar e deve modificar a forma e a função. Então, ela tanto pode ser estética como ela pode ser funcional. Vamos separar um pouquinho. O que é a estética? Quando a gente está buscando melhorar a harmonia facial. O que é funcional? Quando a gente está buscando melhorar a respiração, seja corrigindo desvios de septo, alterações anatômicas, insuficiência de válvula ou outras questões que a gente ainda pode ter. Mas, essencialmente, nós sempre tratamos ela como uma cirurgia mista, onde a gente tanto vai mexer na parte funcional, como a gente vai procurar melhorar a parte estética. Então, a gente gosta de falar que uma rinoplastia sempre tem o intuito de melhorar a parte estética e melhorar a parte funcional também. Então, ela pode ser feita de duas maneiras. A cirurgia ela é classificada como cirurgia aberta ou cirurgia fechada. O que é uma cirurgia aberta? Uma cirurgia aberta, a gente faz um corte dentro da narina, um corte aqui no meio, que é a columela, e outro corte por dentro da narina. Então, no fundo, é um corte praticamente de fora a fora, onde nós temos uma abertura maior do nariz e uma visualização mais ampla das estruturas do nariz. A outra técnica que nós usamos é a rinoplastia fechada. O que é a rinoplastia fechada? É a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, aonde nós não faremos o corte aqui na pele. Então, são feitos dois cortes por dentro das narinas, então, portanto, a cicatriz não fica visível, mas importante, existe a cicatriz da mesma forma. Ela só não vai ficar visível, tá? Independente da técnica, o resultado sempre tem o objetivo de melhorar a estética e melhorar a função. Como que é o processo cirúrgico em detalhes? A cirurgia ela tem duração, desde que seja uma cirurgia primária, de 2 a 4 horas de cirurgia. Eu vou falar da cirurgia primária porque tem mais lógica quando a gente conversa sobre cirurgia primária, porque o paciente tem mais curiosidade para entender como que é. Quando a gente vai falar sobre cirurgia secundária, que vai ser outro episódio do meu canal, nós vamos falar mais especificamente para aqueles pacientes que já passaram por uma rinoplastia. Então, por isso que existe uma diferença entre primária e secundária, que é paciente que nunca fez nada, rinoplastia primária. Paciente que já fez alguma coisa, essa alguma coisa pode ser uma rinoplastia anterior ou ainda uma rinomodelação ou ainda uma rinomodelação definitiva ou ainda um trauma muito grande do nariz, a gente vai considerar como uma cirurgia secundária. Então, vou falar hoje sobre a rinoplastia primária, que é aquela rinoplastia onde não foi manipulado ainda o nariz. Na rinoplastia primária, então, ela dura de 2 a 4 horas, mais ou menos em média. Tem uns casos mais simples, tem uns casos mais demorados, mais complexos, mas em média de 2 a 4 horas, uma média real de 3 horas. Tá? Então, essa média funciona adequadamente. Então, ela tem o objetivo de fazer alterações e ajustes nas cartilagens e nos ossos, seja removendo ou adicionando cartilagem. Então, a rinoplastia ela pode ser outro nome importante, uma rinoplastia de aumento ou uma rinoplastia de redução. Então, na redução, nós vamos remover pedaços de cartilagem, remover segmentos de cartilagem, de osso, e na rinoplastia de aumento, nós vamos adicionar essas cartilagens.
E, claro, fazer ajustes na ponta, fazer ajustes de simetria, fazer ajustes da melhora funcional. Essa cirurgia de aumento, em geral, nós utilizamos cartilagens do próprio septo do paciente ou podemos lançar mão de cartilagem da orelha ou ainda aqui da frente, bem próximo ao osso externo, um pedacinho da cartilagem da costela, tá? Então, por isso que a gente fala costela. O pessoal entende que é uma costela lá para trás, vai ficar com um corte gigante. Não, não. A gente tem a nossa cartilagem da costela, ela é só do mamilo até o externo. Todo o restante, ela é óssea. Então, quando a gente fala de cartilagem de costela, é um pedacinho aqui da frente. Em relação à cirurgia, nós precisamos que seja feita uma anestesia. Como que é feita essa anestesia? Também, basicamente, de duas maneiras. Quais são essas duas maneiras? A primeira anestesia é uma anestesia geral, onde vai pegar uma veiazinha do paciente, vai ser feita a medicação aqui, o paciente vai dormir durante a cirurgia toda e, ao final, quando parar de colocar a medicação, o paciente acorda. Ou a outra é feita anestesia local com uma sedação. Quem decide se vai ser geral ou se vai ser local com sedação? Um conjunto de 3 pessoas. Vocês, o médico cirurgião e o médico anestesista. Então precisa ter um acordo entre os três e caso a caso nós vamos discutir um a um para ver qual que é o melhor tipo de procedimento e o mais seguro para vocês. Então a gente sempre tem em mente a necessidade de ter a segurança em primeiro lugar, tá? Então, vamos continuar. Segundo passo, para quem ela é indicada? Para quem pode fazer a rinoplastia? Algumas pessoas podem, outras não. Vamos definir em alguns tópicos que eu escrevi aqui para vocês. Eu estou sempre lendo atrás o que está escrito, então de vez em quando vocês vão olhar aqui, eu estou com o olho meio disperso, na verdade não está disperso. Eu estou lendo a minha colinha aqui atrás para manter a sequência lógica do meu canal. Então, basicamente, quem tem incômodo com a aparência do nariz, seja por causa do formato, seja por causa do tamanho, seja por causa da simetria ou assimetria que afete a autoestima desse paciente, ele tem a indicação de fazer. Tem outros fatores a serem avaliados, mas basicamente tem que ter o incômodo para poder fazer uma cirurgia. Se a pessoa não tem incômodo nenhum, não tem necessidade. Segunda questão, pode ou não ter dificuldades respiratórias. Então, se ela tiver um desvio de septo, um colapso da válvula nasal, alterações estruturais do nariz que podem ser corrigidos com a cirurgia, também é mais uma indicação. Como eu já disse anteriormente, mas só repetindo, então pacientes que já tiveram traumas no nariz, seja acidentes, seja fraturas, que alterou a estrutura nasal, também é um candidato a fazer a rinoplastia. Aqueles pacientes que não se incomodam tanto, mas querem harmonizar ainda mais o nariz com o rosto, também podem passar por uma cirurgia. Então, às vezes, o nariz da pessoa é bonito, no entanto, ele é desproporcional ao rosto do paciente. Então, às vezes, o paciente tem um nariz muito grande, um nariz bonito, mas é muito grande para o rosto dela. A gente precisa manter o desenho do nariz, mas diminuir o tamanho. Ou o inverso. A pessoa tem um nariz muito pequenininho, mesmo sendo bonito, e ela quer deixar o nariz um pouco maior para melhorar a proporção do rosto. Então, isso também é outra indicação, claro, de cirurgia de rinoplastia. E, como eu já disse, todos os pacientes que já passaram por uma cirurgia primária, uma remodelação definitiva, qualquer procedimento feito no nariz e que não ficou totalmente satisfeito com o primeiro procedimento, está apto a também fazer uma rinoplastia secundária, ou terciária, ou quaternária, quinternária, tanto faz o nome que vocês quiserem dar, de acordo com o número de procedimentos que esse paciente já tiver feito anteriormente. Tá? Um ponto importante a ser lembrado sempre nos casos de passar por uma cirurgia, qual é? A idade do paciente. Tem idade mínima? Sim, tem idade mínima. Quando é essa idade mínima? Isso é uma discussão bastante alongada, que tem textos falando em 13, textos falando em 14, textos falando em 15, 16, 17 ou mesmo 18 anos de idade. Então, a adolescência
é uma nebulosidade que ainda não se tem uma afirmação com certeza. O que a gente tem como afirmação correta sobre idade para fazer uma rinoplastia? É a idade aonde o desenvolvimento do nariz ele se completa. Isso se dá normalmente durante a adolescência, a hora que vem aquela enxurrada de hormônios e o nariz muda completamente a sua forma. Normalmente cresce muito, normalmente ele cria giba, ele cria tortuosidades importantes e nesse momento a gente tem que avaliar o paciente se, ao ponto de vista médico, já terminou ou não o desenvolvimento do nariz. Na prática, isso significa de 14 a 15 anos de idade, a maioria das pessoas já vão ter desenvolvido completamente o nariz. Então não precisaria esperar até os 18 anos de idade, como alguns textos falam isso pra gente. Então, eu já fiz cirurgias em paciente com 14 anos, poucos, mas fiz. Já fiz em alguns com 15, alguns a mais, e raros com mais de 16 por conta de desenvolvimento do nariz, tá? Agora, pacientes mais velhos, acima de 18 anos de idade, não tem nem limite inferior, então tá, no mínimo seria, saindo dessa discussão do adolescente, então já está completo o nariz, já tem mais de 18 anos, não teria restrição em fazer, e não tem limite superior. Então, não é porque o paciente está com 55, com 60, com 65 anos que a gente não vai fazer uma cirurgia. Então, não existe limite superior para fazer uma rinoplastia. Precisa ter as outras questões que eu também vou falar nesse vídeo aqui. Existem, sim, contraindicações, tá? Isso sim é importante. Então, nem todas as pessoas são candidatas ideais para fazer uma rinoplastia. Quem é candidato, quem não é candidato ideal? Quem tem alguns problemas graves de saúde. Então, por exemplo, problemas na coagulação. Então, se o paciente tem uma alteração muito importante na coagulação, a gente não vai fazer a cirurgia sem que seja corrigido. Pacientes que têm uma doença autoimune descontrolada também não pode fazer. A gente prefere que controle a doença autoimune para depois a gente pensar em fazer uma cirurgia. Diabetes descontrolado também a gente prefere não fazer por riscos outros relativos à cirurgia também. Então, a gente prefere que seja controlado esse diabetes, para depois a gente poder fazer uma cirurgia mais adequada. E o essencial que não pode nunca esquecer, pacientes com crédulos irreais, pacientes que têm uma expectativa irreal sobre o nariz. Então, o que eu gosto de fazer, até eu faço isso com as mãos para os meus pacientes, que é, o paciente chega aqui falando, ó, eu quero esse tipo de nariz. Tá, quando eu vejo o paciente, eu falo, nossa, esse tipo de nariz aqui vai ficar lindo nessa pessoa. Enquanto as expectativas elas não estiverem próximas, similares, a cirurgia não vai dar certo. Isso é uma expectativa irreal. Pode ser assim também. O médico está pensando nesse nariz e o paciente nesse. Enquanto não forem uniformes isso daqui, não vai funcionar. Então a expectativa precisa ser real. Por isso que hoje em dia a gente lança a mão, sim, da simulação computadorizada. Por que a gente lança a mão da simulação computadorizada? Porque o paciente está pensando nesse nariz. A hora que eu começo a manipular a imagem, eu falo, ó, eu consigo chegar até esse ponto. Se for diferente do que o paciente quer, não vamos operar. Enquanto a gente não conseguir alinhar melhor isso, não vamos operar. Agora, eu começo a fazer a manipulação da imagem e consigo chegar no mesmo nível que o paciente está desejando, sim, isso é um equilíbrio de expectativa. E com isso a gente tem uma probabilidade de sucesso muito maior, seja por parte do médico, seja por parte da expectativa do paciente. Então, quando a gente não conseguir encaixar a simulação na expectativa do paciente, a gente considera que isso sim é uma expectativa irreal e esses casos demandam uma avaliação mais criteriosa para a gente conseguir ter um sucesso na cirurgia, tá? Então o paciente tem que entender que existe uma limitação cirúrgica. A gente não consegue fazer o que a gente quer na cirurgia. A gente tem alguns passos importantes que precisam ser respeitados.
Um exemplo banal, que eu adoro brincar, é paciente que fala que a aba do nariz é muito grande. Eu posso fazer isso aqui, ó, no nariz do paciente? Claro que não. O nariz precisa primordialmente funcionar para respirar. E sendo que eu já ouvi de paciente falando, doutor, pode fazer, eu não quero respirar, eu respiro pela boca, não tem problema. Gente, isso é um caso irreal, isso não existe, não dá para fazer isso. É um crime, uma lesão corporal fazer o negócio que a pessoa deixe de respirar pelo nariz. Não ser casos que não tem nada a ver com rinoplastia, casos de patologia, aí tudo bem, mas casos de rinoplastia que a gente está preocupado com a estética, por mais que o paciente fale, não, mas eu não preciso respirar pelo nariz, eu quero respirar pela boca, mas eu quero meu nariz muito fino. Esqueça, isso é um caso irreal, tá? Vamos falar então um pouquinho agora umas questões bastante interessantes, basicamente o que eu pego aqui no consultório, que são mitos e verdades sobre a rinoplastia. Eu vou falar alguns itens, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, pode escrever nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo eles. Vou prometer que eu vou responder todos? Não. Por quê? Porque além de dar conta de responder todos os textos aqui do YouTube, eu ainda tenho meu Instagram, ainda tenho minhas outras redes sociais e tenho o consultório para dar conta. Como eu gosto de pessoalmente cuidar dos meus pacientes, eu tenho um pouquinho de limitação. Quem sabe um dia eu consiga terceirizar isso, mas não é minha intenção de forma alguma, porque eu gosto muito de dar atenção pessoal para os meus pacientes. Quem já fez cirurgia comigo sabe que eu dou meu telefone pessoal para os pacientes, eles me ligam, eles viram amigos, então por isso que eu não prometo que vou responder, mas eu tentarei, certo? Mito. A cirurgia é extremamente dolorosa. Mentira, mentira. Não é verdade. O que acontece é, o que vai incomodar vocês no pós-operatório da cirurgia não é a dor. O que vai incomodar é a sensação de nariz entupido por conta do edema. Então, do mesmo jeito que o rosto fica inchado, o nariz fica inchado na cirurgia, por dentro do nariz também vai ter algum edema. E esse edema vai provocar alguma dificuldade respiratória. Em alguns momentos ela melhora, em alguns momentos ela piora. Mas a sensação de nariz entupido é o que mais incomoda, não é dor, porque não dói. Alguns pacientes até têm algum desconforto, mas é alguma coisa tão sutil que uma dipirona, um Tilenol já é suficiente para melhorar esse mal-estar. Toda cirurgia fica igual. Mais ou menos mito. Por quê? Ao meu ver, a cirurgia precisa ser personalizada, respeitando a estrutura e a fisionomia de cada paciente. Então, eu não vou pegar um modelo de nariz e vou colocar em todos os pacientes da mesma forma. Isso, para mim, não funciona. Graças a Deus, hoje nós temos o Instagram, foi permitido pela Sociedade de Medicina, pelo Conselho Regional de Medicina, que a gente publicasse as fotos antes e depois dos pacientes. Se vocês querem um nariz muito específico, daquele jeitinho que sua amiga tem, que sua outra amiga tem, que sua outra amiga tem, que sua outra amiga tem, todos feitos pelo mesmo cirurgião, e esse cirurgião tem a fama de fazer o nariz sempre igual, beleza, vai lá e procure esse cirurgião, porque ele só vai fazer o mesmo tipo de nariz para todo mundo. Isso não é o que eu preconizo. Eu prefiro fazer uma avaliação individual, caso a caso, personalizada, aonde vamos melhorar o seu nariz, no seu rosto, do seu jeito, de forma que fique natural e que ninguém perceba que você fez uma cirurgia, tá? Então, fica tudo igual? Em alguns casos, sim, desde que o cirurgião queira. Não é o meu caso, mas por isso que o Instagram tá aí para vocês verem a diferença dos narizes que eu faço ou de outro colega que faz sempre o mesmo tipo de nariz. Gosta daquele tipo de nariz que o colega faz? Ótimo, beleza, vai lá e faz cirurgia com ele, não tem problema nenhum. Agora, quer uma coisa mais personalizada? Vem conversar comigo um pouquinho. Outra, a cirurgia de nariz demora meses para a gente ter o resultado final. Mais ou menos também. Por quê? No primeiro mês, existe uma melhora significativa da qualidade e do aspecto geral do nariz. Eu gosto de falar que com a cirurgia atual, a gente tem muita estabilidade e muita previsibilidade de nariz. Então, ao final da cirurgia, a gente vai fazer uma foto no centro cirúrgico
e aquela foto ela está muito próxima no final do primeiro mês. Então, já no final do primeiro mês, a gente já tem o resultado praticamente final da rinoplastia. O que muda é do resultado que a gente tem no primeiro mês, com o resultado que a gente tem no final de um ano. Nas fotos a gente vai ver que existia um pouco de edema e que ele foi desfazendo ao longo de um ano inteiro. Mas não que a recuperação demore um ano. Não. A recuperação, em torno de uma semana, nem isso. O paciente já volta a fazer praticamente todas as atividades habituais dele. Agora, o aspecto do nariz, no final do primeiro mês, ele já está muito legal, muito bom. Alguns pacientes relatam que gostaria que nem mudasse mais, porque já está muito legal. Mas a gente sabe que pode ser que eu tenha alterações até o final do primeiro ano, principalmente quando a gente comprar as fotos, tá? Mas é uma recuperação bastante rápida, vamos dizer assim. Mito, a rinoplastia é puramente estética. Acabei de falar. Não, a gente quer também melhorar a estética e a qualidade de vida dos pacientes. Então ela não é só estética, é uma cirurgia que envolve a parte respiratória e primordialmente envolve a autoestima, tá? Então tem coisas a mais nessa questão de puramente estética. Não, não é puramente estética. Outra questão muito interessante que o pessoal pergunta bastante é: posso escolher qualquer tipo de nariz para mim? Claro que não! Claro que não! A gente tem que respeitar o seu rosto. A gente precisa alinhar o seu nariz pro seu tipo de rosto. Então, um rosto mais redondinho, um rosto mais comprido, um rosto mais quadrado. Cada paciente tem um tipo de rosto, cada paciente tem um tipo de nariz. E o objetivo sempre é pegar o nariz dele e melhorar o rosto, o nariz daquele paciente, tá? Daquela paciente. Então, é o seu nariz que vai acontecer melhorado. Por isso, ainda a gente lança a mão da simulação para mostrar para vocês qual é o objetivo primordial da cirurgia. Ó, nós temos esse nariz que está assim hoje e nós vamos deixar esse nariz dar assim. Pode ser assim? Pode. A simulação, importante, nunca é uma promessa de resultado. É o que a gente vai buscar na cirurgia. A gente está buscando aquele tipo de nariz e é onde a gente vai ter o objetivo de chegar. Vai conseguir chegar? Muitas vezes não exatamente daquela forma, mas algo parecido sim, tá? Ah, passando para a próxima fase do vídeo. Como que é o pós-operatório? Então, o que é importante no pós-operatório para a gente ter um sucesso ainda maior da cirurgia? É normal inchaço do rosto. Não tenha dúvida, é normal inchaço no rosto. Como que se dá esse inchaço no rosto? Ele praticamente inexiste no primeiro dia, no dia zero. No dia seguinte da cirurgia, o primeiro dia pós-operatório, ele começa a desenvolver. No terceiro, no quarto dia, ele se dá ao nível máximo. E no quinto, sexto dia, ele diminui muito. Então, ele é um edema muito importante, mas ao mesmo tempo fugaz. Então, ele dá de uma vez, muito intenso, e depois ele regride bastante rápido, tá? Segunda questão, roxo. Todo mundo me pergunta, doutor, eu vou ficar roxo? Não sei, não sei. O que eu gosto de falar é, 70% dos meus pacientes não ficam roxo ou ficam levemente arroxeados aqui, que não chega nem a ser um hematoma. Só dá uma sensação de um vermelhão, talvez até uma tonalidade mais azulada, mas em geral não é um hematoma, é só o excesso de inchaço que machucou um pouquinho a pele. Agora, 30, 40% dos pacientes ainda ficam bastante roxo. Isso depende de cada um, depende de condições inerentes ao procedimento cirúrgico, que pode realmente ficar bastante roxo. Mas a maioria dos pacientes, então 70, 60% dos pacientes, não ficam mais roxo. E, como eu já falei anteriormente também, tem a questão do nariz entupido. A recomendação, o nariz entupido vai existir praticamente em 100% dos pacientes. Vai melhorar esse entupimento quando? Normalmente depois de 7 dias, quando a gente remove os curativos, tá? Vou falar sobre os curativos nasais em outro vídeo, mas quando a gente consegue remover todos os curativos, remove os pontos, deixa o nariz sem nada, eu normalmente faço isso no 7º dia
podendo ser do 5º ao 10º, mas normalmente no 7º dia a gente remove todo o material que não é do paciente do nariz. Então, todos os curativos, todos os pontos, remove tudo e deixa sem nada. Daí vai de critério de médico para médico, eu tenho meus motivos. Na consulta eu explico um pouquinho mais sobre essa questão. Além disso, o que a gente deve evitar no pós-operatório? Atividade física intensa, até 15 dias a gente pede para não fazer nenhum tipo de atividade física, não pelo risco de alterar a cirurgia, mas pelo risco de ter algum sangramento mais importante no pós-operatório. Então, 15 dias zero, de 15 dias a 30 dias, voltar a fazer alguma atividade física, mas de uma maneira mais leve, tá? Se possível, no primeiro mês, dormir com a cabeça levantada ajuda, principalmente na primeira semana, ajuda a diminuir o inchaço. Eu já prefiro falar, quer dormir? Dorme em paz, dorme tranquilamente, pode ser reto, vai inchar um pouquinho mais o nariz, mas acordou, levanta e não fique deitado, não fique deitada. O que acontece? Muitas pacientes, elas fazem cirurgia, acordam, fica na cama, ai, traz água para mim porque eu tô operada, traz a comida aqui na cama que eu quero comer aqui e ficam muito tempo deitada. Quanto mais tempo deitada vocês ficarem, maior o inchaço do rosto. Então, por isso que eu gosto de falar que o repouso pós-operatório ele é muito relativo. Faça repouso? Sim, mas não fique deitada, tá? Uma coisa que ajuda muito é gelo. Para os meus pacientes que já operaram, conhecem a bananinha. A bananinha para dar banana para o nariz antigo. O que é a bananinha que eu falo? É uma bolsinha de gelo que eu normalmente costumo dar para os meus pacientes, que vocês podem trocar o gelo, colocar gelo e fazer compressas geladas dos dois lados do rosto e na testa. Não precisa e não pode fazer compressa em cima do nariz. É do lado, nas bochechas, nos olhos e na testa, tá? Importante é, não precisa congelar o nariz. O que significa não congelar o nariz? Não é para passar o dia inteiro com gelo ali para o nariz congelar. Não. Faça uma compressa de 10, 15, até 20 minutos, 3, 4 vezes por dia, já vai ser suficiente. Não tomar sol. O sol não interfere em nada na cirurgia. Quer fazer a cirurgia hoje e ir amanhã para a praia? Pode ir. Você vai ganhar 2 manchas que dificilmente vai conseguir sair. Então, a cirurgia não tem problema em relação ao sol. O problema do sol é manchar a pele. Então, por isso que a gente orienta. Durante 15 dias, zero sol. A partir de 15 dias até 90, muito cuidado com o sol. Evite exposições prolongadas. Evite não passar protetor solar. Evite, sim, o sol dos horários de pico. Então, evite o sol para não manchar a pele. Não que isso interfira em relação à cirurgia em si, mas tem muito mais a ver com a pele. Tá? Óculos. Cada um fala uma coisa de óculos. Ao meu ver, não tem problema usar o óculos desde que use a proteção do nariz. Tá? Então, enquanto vocês estão com a proteção do nariz, com o aquaplast, não tem problema usar óculos. Tá sem o aquaplast? Não use óculos, porque pode amassar essa região onde o óculos fica apoiado e como o osso para dentro da pele ele vai estar relativamente solto, vocês podem marcar sim a pele do nariz se tiver alguma compressão pelo óculos, tá? E importantíssimo, manter o segmento com a gente. Operou? Calma, não desapareça do mapa, mantenha os retornos que a gente está solicitando. Pode ser online? Pode sim. O primeiro não, o primeiro tem que ser presencial. Depois de 5 a 10 dias, média de 7, tem que ser presencial. Todos os outros podem ser retornos à distância. Todos não. A maioria dos outros podem ser retorno à distância, retornos online. Daí, caso a caso, eu vou explicando cada caso e avaliando cada um, caso a caso, conforme a questão de cada cirurgia. Tá? Que mais? Acredito que é isso. A gente está chegando no final, já está dando quase 30 minutos de podcast, de vlog, né? Que é o nome que se dá para o canal hoje em dia. Mas vamos lá, vamos fazer as conclusões então. Se você está pensando em fazer uma rinoplastia, o que eu acredito que seja o mais importante? Procure um cirurgião
no qual você se sinta confortável e que atenda às suas expectativas. Adoro aquele desenho das mãos. A expectativa sua tem que ser a mesma expectativa do médico. Se a expectativa de vocês dois não baterem, elas estiverem fora de eixo ou estiver só próxima, não vai dar certo. Faça uma cirurgia com quem entenda as suas expectativas, que faça da match, tá? Então precisa que as expectativas sejam reais e que vocês sintam confortáveis dessas expectativas com o seu médico. Não é porque o seu médico é famoso, não é porque o seu médico é blogueiro que a cirurgia vai dar certo. Não, vai dar certo a cirurgia com o médico que der a confiança que a sua exigência seja a mesma exigência dele, tá? Desde que isso seja real. Lembra, na minha opinião, cada caso é único. Não vai existir o mesmo nariz para todo mundo, mas isso não é uma realidade de acordo com o que a gente vê hoje em dia no Instagram. Tem casos onde todos os narizes são uma linha de produção. Eu não acho isso adequado, mas tem gente que acha, e tudo bem. Então, lembre-se, se você quer fazer uma cirurgia personalizada, procure um médico onde você entenda essa questão. Ok? Gostou do vídeo? Clica no sininho para aproveitar o próximo vídeo que vai vir em breve. Deixa seu comentário, me escreva, fala o que você achou desse vídeo, me escreva falando sobre sugestões de outros vídeos, curta o meu canal, acompanhe, mande esse vídeo para quem você sabe que quer fazer uma rinoplastia, mas ainda está com algumas dúvidas. E, importantíssimo, bem-vindo novamente ao meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.